Roteiro: O segredo na mala dos pais abandonados. O sol de inverno lançava sombras alongadas sobre o pequeno asilo municipal localizado na periferia da cidade. Era um edifício antigo, com paredes desbotadas e janelas embaçadas pelo tempo. Na entrada, um casal de idosos aguardava sentado em um banco de madeira gasto, suas malas modestas aos pés. Seus nomes eram Dona Maria, 78 anos, e seu José, 82 anos. Casados há quase 60 anos. Maria segurava firmemente a mão de José, seus dedos entrelaçados com a intimidade de décadas compartilhadas. Ambos olhavam para a rua movimentada, mas seus olhos não buscavam nada em particular. Era o olhar vazio de quem perdeu esperança, de quem teve suas expectativas sobre família e amor completamente despedaçadas naquela manhã fria. Poucas horas antes, os 3 filhos do casal haviam se reunido na casa humilde, onde Maria e José viveram por 45 anos. A casa tinha apenas 3 cômodos pequenos, mas estava repleta de memórias de uma família que um dia foi unida. Fotografias nas paredes mostravam momentos felizes, aniversários, formaturas, casamentos. Mas essas imagens pertenciam a um passado que parecia cada vez mais distante. Roberto, o filho mais velho de 52 anos, chegou primeiro. Ele era empresário bem-sucedido, dirigindo um carro importado e vestindo terno caro. Seu rosto mostrava impaciência mal disfarçada, enquanto verificava constantemente o relógio de pulso dourado. Para ele, aquela reunião era apenas mais um compromisso inconveniente em sua agenda lotada. Sandra chegou logo depois, aos 48 anos. Ela trabalhava como gerente de uma grande loja de departamentos e sempre cultivou imagem de mulher moderna e independente. Suas unhas perfeitamente feitas tamborilavam nervosamente sobre a bolsa de marca, enquanto evitava fazer contato visual prolongado com os pais. Havia culpa em seus olhos, mas também ressentimento que ela nunca havia completamente superado. O caçula, Marcelo, de 45 anos, foi o último a chegar. Ele era professor universitário, considerado o mais sensível dos 3 irmãos. Mas mesmo sua sensibilidade tinha limites quando confrontada com as pressões de sua própria família jovem e as demandas financeiras que ela trazia. Ele entrou na casa com passos pesados, já sabendo o que estava prestes a acontecer. Os pais os receberam com sorrisos esperançosos, como sempre faziam. Maria havia preparado café e bolo, gastando das poucas economias que lhes restavam para tornar aquele encontro especial. Ela não sabia que seria o último momento que compartilhariam naquela casa que construíram juntos com tanto sacrifício ao longo das décadas. Roberto foi direto ao ponto, sem rodeios ou delicadeza. Ele explicou que haviam tomado decisão sobre o futuro dos pais. As palavras saíram de sua boca com frieza ensaiada, como se estivesse apresentando proposta de negócios e não selando o destino de 2 seres humanos que lhe deram vida e dedicaram tudo por ele. A casa precisava ser vendida, ele disse. As despesas com saúde dos idosos estavam se tornando insustentáveis. Nenhum dos 3 filhos tinha espaço ou tempo para cuidar deles adequadamente. A solução mais prática e racional era colocá-los em um asilo público onde receberiam cuidados profissionais. O dinheiro da venda da casa seria dividido entre os 3 irmãos para compensar anos de auxílio financeiro que alegavam ter prestado. José tentou protestar com voz trêmula. Ele explicou que ainda eram capazes de cuidar de si mesmos, que não precisavam de muito, que aquela casa era tudo o que tinham. Maria começou a chorar silenciosamente, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado, enquanto segurava o avental que usara por tantos anos para preparar refeições para aquela mesma família que agora a rejeitava. Sandra desviou o olhar, incapaz de encarar a dor nos olhos de sua mãe. Ela murmurou algo sobre ser para o bem deles, sobre como o asilo teria enfermeiras e médicos disponíveis, mas suas palavras soavam vazias mesmo para seus próprios ouvidos. A verdade não dita era que ela considerava os pais um fardo do qual queria se livrar. Marcelo permaneceu em silêncio durante a maior parte da conversa. Ele olhava para o chão, para as paredes, para qualquer lugar exceto para os rostos desesperados de seus pais. Quando finalmente falou, foi apenas para concordar maquinalmente com os irmãos mais velhos. Ele havia prometido a si mesmo que defenderia os pais,
Mas quando o momento chegou, sua coragem desapareceu diante da pressão familiar. Foi Roberto quem pronunciou as palavras que ecoariam na memória daquele casal para sempre. Enquanto se levantava para sair, ele olhou friamente para os pais e disse com desdém mal contido: "Esses velhos não servem para mais nada mesmo, só dão despesa e trabalho. É melhor assim para todo mundo." As palavras caíram como pedras pesadas no silêncio chocado que se seguiu. Sandra e Marcelo não protestaram contra a crueldade do irmão. Seu silêncio era cumplicidade. Eles simplesmente seguiram Roberto para fora da casa, deixando os pais devastados em meio às memórias de uma vida inteira. A porta fechou-se atrás deles com finalidade que parecia marcar o fim, não apenas de uma visita, mas de toda uma relação familiar. Maria desabou em soluços convulsivos enquanto José a abraçava, suas próprias lágrimas caindo silenciosamente. Eles haviam dedicado suas vidas inteiras àqueles 3 filhos, passaram fome para garantir que eles comessem, trabalharam em múltiplos empregos para pagar educação, sacrificaram sonhos próprios para realizar os sonhos de seus filhos, e este era o resultado final: abandono e desprezo na hora de maior vulnerabilidade. Durante 3 dias, o casal vagou pela casa vazia tentando processar o que havia acontecido. Eles mal comiam, mal dormiam. José desenvolveu tosse persistente que Maria tentava tratar com chás caseiros, escondendo sua própria dor no peito, que não tinha nada a ver com problemas físicos. A casa parecia ecoar com silêncio opressivo, cada cômodo lembrando-lhes do que haviam perdido. No 3º dia, Roberto retornou com documentos. Ele havia encontrado vaga no asilo municipal e já iniciado o processo de venda da casa. Havia até encontrado comprador interessado que pagaria em dinheiro, embora por valor bem abaixo do mercado. Para Roberto, a rapidez compensava a perda financeira. Ele queria resolver aquela situação o mais rápido possível. Maria e José não tinham escolha. Sem renda própria, além de pequena aposentadoria que mal cobria medicamentos, sem outro lugar para ficar, sem nenhum dos filhos disposto a recebê-los, eles estavam completamente vulneráveis. Roberto apresentou os papéis para a assinatura, explicando impaciente cada cláusula como se estivesse lidando com clientes difíceis. Com mãos trêmulas, José assinou os documentos. Cada assinatura parecia arrancar pedaço de sua alma. Aquela casa representava toda a sua vida de trabalho honesto. Ele havia comprado o terreno nos anos 1970, construído a casa com próprias mãos nos finais de semana, plantado cada árvore no pequeno quintal. Agora, estava entregando tudo em troca de cama em instituição pública. Roberto nem esperou que terminassem de arrumar suas coisas. Ele agendou mudança para o mesmo dia, contratando 2 homens para levar os móveis para venda em brechó. Maria implorou para manter algumas peças com valor sentimental, mas Roberto foi inflexível. O comprador da casa queria alguns móveis incluídos, e o resto precisava ser liquidado rapidamente. Memórias não pagavam contas, ele disse friamente. O casal teve apenas 2 horas para separar pertences de uma vida inteira. Maria escolheu fotografias, cartas antigas, o rosário que sua mãe lhe dera no casamento. José pegou ferramentas gastas que usara durante décadas, seu relógio de bolso herdado do pai, certificados escolares dos filhos que ele guardara com orgulho. Tudo precisava caber em 2 malas pequenas e uma caixa de papelão. Havia uma 3ª mala, maior e mais pesada, que José insistiu em levar. Maria perguntou se realmente precisavam carregar aquele peso adicional, mas José foi firme. Aquela mala ia com eles, não era negociável. Ele a trancou com um cadeado pequeno e não disse nada sobre seu conteúdo, nem mesmo para Maria. Ela não insistiu, respeitando o único pedido que ele fizera em meio àquela tragédia. O carro de Roberto os levou até o asilo. A viagem foi feita em silêncio tenso. José e Maria no banco de trás, segurando-se um ao outro, enquanto Roberto dirigia mecanicamente, verificando mensagens no celular em cada semáforo. Ele não fez nenhuma tentativa de conversar ou oferecer palavras de consolo. Para ele, aquilo era apenas tarefa sendo cumprida. Ao chegarem ao asilo, Roberto ajudou-os a descer as malas, mas não entrou no prédio. Ele alegou compromisso urgente de trabalho e praticamente fugiu, deixando-os na entrada com suas poucas posses. Maria chamou seu nome uma última vez.
mas ele já estava no carro, acelerando para longe sem olhar para trás. Foi nesse momento que eles se sentaram no banco, esperando que alguém viesse processá-los para a admissão. A diretora do asilo, Dona Teresa, era mulher de meia idade com expressão cansada, mas bondosa. Ela havia visto muitos casos como aquele, idosos abandonados por famílias que não queriam mais o inconveniente de cuidar deles. Mas algo no olhar daquele casal tocou seu coração de forma particular. Havia dignidade em seu sofrimento, amor inquebrantável entre eles que transcendia a crueldade que haviam experimentado. Dona Teresa os conduziu pessoalmente através do processo de admissão, falando gentilmente e tentando tornar a experiência menos dolorosa. Ela explicou as regras do asilo, os horários de refeição, as atividades disponíveis. O local era limpo, mas espartano, com corredores longos e quartos compartilhados. Não era prisão, mas certamente não era lar. Maria e José foram designados para quartos separados. Homens e mulheres ficavam em alas diferentes. Esta informação os devastou. Após 60 anos dormindo lado a lado, consolando-se mutuamente nas madrugadas difíceis, eles seriam separados. Maria começou a protestar, mas José apertou suavemente sua mão, sussurrando que encontrariam maneira de lidar com aquilo. Enquanto organizavam seus pertences nos armários minúsculos, outros residentes começaram a aparecer, curiosos sobre os recém-chegados. Havia seu Antônio, ex-advogado de 85 anos, cujos filhos moravam no exterior e nunca visitavam. Dona Clara, viúva de 80 anos que fora professora e agora passava dias inteiros olhando pela janela. Seu Benedito, comerciante aposentado que perdera tudo em golpe financeiro e fora abandonado pela família. Cada pessoa ali tinha história de abandono, rejeição ou circunstâncias que os levaram àquele lugar. Mas havia também resiliência surpreendente. Eles haviam formado comunidade improvisada, apoiando-se mutuamente, compartilhando histórias e criando nova forma de família entre aqueles que a sociedade havia descartado como obsoletos. Durante o jantar no refeitório comunitário, José e Maria sentaram-se juntos, suas bandejas de comida institucional à frente. A refeição era nutritiva, mas sem sabor, completamente diferente das refeições caseiras que Maria preparava com amor. Eles comiam mecanicamente, cada garfada lembrando-os de tudo que haviam perdido. Naquela primeira noite, separados pela primeira vez em décadas, nenhum dos dois conseguiu dormir. Maria chorava silenciosamente em sua cama, tentando não acordar as 3 outras mulheres que compartilhavam o quarto. José ficou deitado olhando para o teto rachado, sua mente repleta de memórias e arrependimentos. Ele pensava nos sacrifícios que fizera, nas oportunidades que recusara para dar melhores vidas aos filhos. Havia aquele emprego em São Paulo, nos anos 1980, que teria triplicado seu salário, mas ele recusou porque não queria desarraigar os filhos de suas escolas e amigos. Havia a chance de comprar terreno em área que depois se valorizou enormemente, mas ele usou o dinheiro para pagar a universidade particular de Roberto. Havia incontáveis decisões pequenas e grandes onde ele e Maria colocaram os filhos em primeiro lugar, sempre, sem exceções. E o que eles haviam recebido em troca? Desprezo, abandono, palavras cruéis que os reduziram a fardos inconvenientes. José sentiu raiva pela primeira vez em muitos anos. Não raiva destrutiva, mas indignação justa de alguém cujo amor e sacrifício foram completamente desvalorizados. Ele fechou os olhos e pensou na mala que havia insistido em trazer, trancada sob sua cama. Os dias começaram a se fundir em rotina monótona. Acordavam cedo com o sino que tocava às 6 da manhã, café da manhã às 7, atividades opcionais pela manhã, artesanato, ginástica leve, televisão, almoço ao meio-dia, tarde livre, jantar às 6, todos na cama às 9. Cada dia exatamente igual ao anterior, sem propósito ou expectativa, além de simplesmente existir até que a existência terminasse. Maria tentava manter espírito positivo. Ela se voluntariou para ajudar na biblioteca pequena do asilo, organizando os livros doados que ninguém mais queria. Ela conversava com outros residentes, ouvia suas histórias, oferecia conforto quando podia. Mas à noite, quando estava sozinha, a máscara de resiliência caía e ela permitia-se sentir a dor total de sua situação. José tornou-se mais quieto, mais
mais introspectivo. Ele passava horas no pequeno jardim do asilo, sentado em banco de concreto, observando pássaros e nuvens. Outros residentes aprenderam a respeitar seu silêncio. Havia peso em seus ombros que ia além da idade. Era peso de desilusão profunda com as pessoas que ele mais amara. Passaram-se 2 semanas. Nenhum dos 3 filhos visitou ou mesmo ligou para saber como os pais estavam. Roberto estava ocupado fechando venda da casa e dividindo o dinheiro. Sandra convenceu-se de que havia feito a coisa certa e bloqueou qualquer pensamento culposo. Marcelo carregava a culpa constante, mas era paralisado demais para agir contra ela. A venda da casa foi concluída. Roberto recebeu sua parte, 85 mil, e imediatamente usou para a reforma em sua casa de praia. Sandra usou seus 85 mil reais para comprar carro novo que vinha desejando. Marcelo depositou seus 85 mil reais em conta poupança, dizendo a si mesmo que estava guardando para a emergência, mas sabendo profundamente que estava apenas adiando culpa que eventualmente o consumiria. Enquanto isso, no asilo, José finalmente decidiu que havia chegado o momento de abrir a mala misteriosa. Era sábado pela tarde, e ele pediu a Dona Teresa permissão para usar sala de reuniões vazia. Ela concordou, intrigada. José pediu que Maria estivesse presente, junto com Dona Teresa e alguns dos residentes que haviam se tornado seus amigos. Seu Antônio, Dona Clara e seu Benedito. Todos se reuniram na sala pequena e simples, curiosos, mas respeitosos. José colocou a mala grande sobre a mesa, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto procurava a chave no bolso. Maria segurou sua outra mão, dando-lhe força silenciosa. Ele abriu o cadeado com um clique metálico que ecoou no silêncio expectante da sala. Quando José abriu a mala, todos se inclinaram para ver o conteúdo. Dentro havia pilhas organizadas de papéis, envelopes, cadernos e algumas caixas pequenas. À primeira vista, parecia apenas coleção de documentos velhos sem valor particular. Mas José começou a retirar os itens um por um, explicando o significado de cada um com voz carregada de emoção. O primeiro conjunto de papéis eram recibos e comprovantes. Décadas de comprovantes de pagamento de mensalidades escolares, uniformes, material escolar, cursos extracurriculares. José havia guardado cada um, documentando meticulosamente cada centavo gasto na educação dos 3 filhos. Havia recibos de escola primária dos anos 1970, universidade dos anos 1990, até cursos de pós-graduação do início dos anos 2000. Eu trabalhei como pedreiro durante o dia e vigia noturno 3 vezes por semana durante 20 anos para pagar essas escolas. José explicou com voz embargada. Sua mãe costurava roupas para fora até de madrugada. Nunca tiramos férias, nunca compramos nada para nós mesmos. Tudo, absolutamente tudo, foi para eles terem educação que nós nunca tivemos. Maria pegou alguns dos recibos amarelados, lágrimas caindo sobre o papel frágil. Ela lembrava-se de cada sacrifício representado ali. As noites em claro costurando, os dedos sangrando de tanto trabalhar. As refeições onde ela e José comiam apenas arroz e feijão para que os filhos pudessem ter carne. Os invernos onde eles passavam frio porque não compravam cobertores para si, apenas para os filhos. O próximo conjunto de documentos eram registros médicos, consultas, exames, medicamentos, tratamentos. José explicou como Roberto teve asma severa quando criança, exigindo tratamentos caros que o sistema público não cobria adequadamente. Eles venderam a aliança de casamento de Maria para pagar nebulizador especializado. Sandra precisou de aparelho dentário e eles pegaram empréstimo com agiotas para pagar o tratamento ortodôntico. Marcelo teve acidente de bicicleta aos 12 anos e quebrou o braço em 3 lugares. Cirurgia e fisioterapia custaram pequena fortuna. José trabalhou turnos duplos durante 6 meses para pagar as despesas médicas. Havia recibos de cada consulta, cada sessão de terapia, cada medicamento. José havia documentado tudo, não por desconfiança, mas porque queria
queria lembrar os sacrifícios que fizera por amor. Vocês viram aquela cicatriz no meu braço direito? José perguntou aos presentes. É de acidente de trabalho que tive quando Marcelo estava no hospital. Eu estava tão exausto de trabalhar 2 turnos que não prestei atenção e a máquina pegou meu braço. Perdi movimento parcial dos dedos, mas não parei de trabalhar porque precisava pagar o hospital. Dona Teresa limpou discretamente lágrimas de seus olhos. Seu Antônio, homem que raramente demonstrava emoção, estava visivelmente comovido. Dona Clara segurava a mão de Maria, ambas chorando silenciosamente, enquanto José continuava revelando o conteúdo da mala misteriosa que seus filhos ingratos nunca se dignaram a questionar. Havia também cartas, centenas de cartas que os filhos haviam escrito ao longo dos anos, quando eram crianças e adolescentes. Cartões de Dia dos Pais decorados com desenhos infantis, declarações de amor em caligrafia desajeitada, promessas de sempre cuidar dos pais quando crescessem. José havia guardado cada uma, relendo-as nos momentos difíceis como lembrança de que o sacrifício valia a pena. Uma carta em particular de Roberto aos 10 anos dizia: Papai, quando eu crescer, vou comprar uma casa grande para você e mamãe morarem comigo. Vou cuidar de vocês para sempre, porque vocês são os melhores pais do mundo. José leu a carta em voz alta, sua voz quebrando na última frase. A ironia cruel entre aquelas palavras infantis e a realidade presente era devastadora. Havia cadernos onde Maria registrara marcos importantes da vida dos filhos. Primeiras palavras, primeiros passos, primeiro dia de aula, formatura, casamentos. Cada entrada escrita com letra cuidadosa, documentando o amor de mãe que observa e celebra cada momento dos filhos. Eles haviam comparecido a cada apresentação escolar, cada jogo de futebol, cada evento importante, mesmo quando isso significava perder dia de trabalho. José, então, puxou pequenas caixas de madeira. Dentro delas estavam lembranças físicas. Primeiro dente de leite de cada filho, mechas de cabelo de seus primeiros cortes, desenhos de escola primária, medalhas de competições infantis. Eram tesouros sem valor monetário, mas inestimáveis emocionalmente, guardados por pais que valorizaram cada momento da jornada de criar aqueles 3 seres humanos. Sabe o que é mais doloroso? José disse, olhando para os objetos espalhados sobre a mesa. Não é o abandono em si, não é estar aqui neste asilo, é saber que demos tudo, nossa juventude, nossa saúde, nossos sonhos, para criar pessoas que se tornaram tão cruéis. Falhamos como pais? Criamos monstros sem gratidão ou empatia? Maria balançou a cabeça veementemente. Não, José, nós não falhamos, nós amamos demais, sacrificamos demais, perdoamos demais, mas isso não é falha, é quem somos. O erro não foi nosso amor, foi a escolha deles de não valorizá-lo. Suas palavras, embora verdadeiras, faziam pouco para aliviar a dor que ambos sentiam. Mas havia mais na mala. Na parte inferior, envolto em tecido velho, estava envelope grosso selado com cera. José olhou para ele por longo momento antes de pegá-lo. Suas mãos tremiam visivelmente agora. Isto aqui, ele disse lentamente, é o que eu realmente queria que meus filhos vissem. Mas eles nunca perguntaram, nunca se importaram em saber. José rompeu o selo cuidadosamente e retirou o conteúdo. Eram títulos de propriedade, não de uma, mas de 3 propriedades. Todos na sala ficaram confusos. Como o casal pobre que acabara de perder única casa poderia ter títulos de propriedade? José sorriu tristemente, preparando-se para explicar segredo que guardara por mais de 20 anos. Nos anos 1990, recebi herança inesperada de tio distante que nunca conheci bem. José começou. Não foi fortuna, mas era quantia significativa. Investi esse dinheiro em 3 pequenos terrenos em área rural que estava começando a se desenvolver. Na época, ninguém dava nada por aquelas terras, mas eu vi potencial. Ele explicou como observou o desenvolvimento da região ao longo dos anos, como manteve os terrenos pagando impostos religiosamente de sua pequena aposentadoria, como recusou ofertas de venda quando a área começou a se valorizar, decidindo guardar aqueles ativos como herança para os filhos. Planejava revelar isso quando chegasse momento apropriado, talvez quando cada filho enfrentasse dificuldade financeira real
e precisasse de ajuda. Esses terrenos hoje valem aproximadamente 2,5 milhões cada, José disse calmamente, observando expressões de choque ao redor da mesa. Eu sempre planejei dividir igualmente entre Roberto, Sandra e Marcelo. Seria meu último presente para eles, garantindo segurança financeira para suas famílias. Mesmo depois de tudo que sacrifiquei, eu queria dar-lhes mais. Maria nem sabia sobre os terrenos. José havia guardado o segredo dela também, não por desconfiança, mas porque queria surpreendê-la junto com os filhos em momento especial. Ele imaginara a reunião familiar feliz, onde revelaria presente final. Veria a gratidão nos olhos dos filhos, talvez até lágrimas de alegria. Realidade havia sido cruelmente diferente. Mas agora, José continuou, voz ficando mais firme. Eu percebi que dar isso a ele seria erro terrível. Não por vingança ou raiva, mas porque recompensaria exatamente o tipo de comportamento que não deveria ser recompensado. Seria dizer que ingratidão, crueldade e abandono têm prêmios esperando no final. Seu Antônio, o ex-advogado, inclinou-se para a frente com interesse profissional. O que você planeja fazer com as propriedades então? Perguntou. José olhou ao redor da sala, para os rostos dos residentes do asilo que se tornaram sua nova família nas últimas semanas. Pessoas que entendiam dor de abandono, que compartilhavam solidão e ainda assim encontravam razões para sorrir. Vou doar tudo, José declarou. 1/3 para este asilo, para melhorar instalações e cuidados para todos que vivem aqui. 1/3 para instituições de caridade que cuidam de idosos abandonados. E 1/3 para fundo que ajudará pessoas mais velhas a manterem independência e dignidade em seus próprios lares pelo maior tempo possível. A sala ficou em silêncio absoluto. Dona Teresa cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo livremente agora. A doação que José propunha transformaria completamente aquele asilo, melhorando vidas de dezenas de pessoas. Mas mais que isso, seria declaração poderosa sobre valores verdadeiros e onde amor real deveria ser direcionado. Maria abraçou José fortemente. Ela entendeu perfeitamente e apoiou completamente sua decisão. Eles haviam perdido a família biológica, mas ganhariam satisfação de saber que seu legado ajudaria incontáveis outras famílias. Que o amor que seus filhos rejeitaram seria multiplicado e compartilhado com aqueles que realmente precisavam e apreciariam. Mas José ainda tinha mais uma carta para jogar. Ele retirou o telefone celular velho do bolso. Aparelho simples que mal sabia usar, mas que Dona Teresa havia lhe ensinado operações básicas. Ele abriu o aplicativo de gravação de vídeo e posicionou o telefone sobre a mesa, ajustando o ângulo para capturar seu rosto e de Maria. Vou gravar mensagem para meus filhos, ele anunciou. Não porque espero que mude algo ou porque quero machucá-los. Mas porque eles precisam saber que ações têm consequências, que amor dos pais não é infinito quando completamente desrespeitado e que dignidade não tem preço que possa ser comprado com herança. José apertou o botão de gravar e começou a falar diretamente para a câmera. Sua voz era calma, mas carregada de emoção contida. Roberto, Sandra, Marcelo,
Se vocês estão assistindo isso, é porque finalmente se importaram o suficiente para procurar saber sobre nós. Ou mais provavelmente, porque descobriram sobre propriedades e querem sua parte. Ele fez pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar. Vocês disseram que não servimos para nada, que somos apenas fardos e despesas. Vocês nos jogaram neste asilo como se fôssemos lixo que precisava ser descartado. Não se dignaram a visitar uma única vez nas últimas semanas, nem mesmo ligar para saber se estamos vivos. Maria se inclinou para entrar no quadro da câmera.